Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da eliminação na Copa do Brasil, saída do técnico Leonardo Jardim, busca por um novo comandante, o que vem agora para o Cruzeiro nesta reta final de temporada. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, ainda bem dolorida. Aí falo por mim, acho que a maioria dos cruzeirenses, depois do que aconteceu lá na Neoquímica Arena, pênalti perdido pelo Gabigol. E sobre o Gabriel, o que eu trouxe mais cedo, né, é que repercutiu muito mal o que aconteceu, o pênalti que ele perdeu e a forma como ele reagiu, sendo o primeiro a deixar o vestiário, trocou de roupa, não usou a roupa do Cruzeiro e ninguém tinha nenhum compromisso marcado porque se o Cruzeiro se classificasse, os jogadores voltariam normalmente, como todos voltaram, à exceção foi o Gabriel Barbosa. Então isso repercutiu muito mal, tanto da parte de diretoria, comissão técnica, quanto de jogadores. Não foi uma postura legal, ou nada legal, né, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, depois de desperdiçar a cobrança da forma como foi. E o Cruzeiro acabou eliminado na Neoquímica Arena depois de fazer um grande jogo, buscar o resultado e ter tudo, né, para chegar à final com esta vaga nos pênaltis. O Cruzeiro vai esperar, o Gabigol tinha manifestado até que iria conversar ao final da temporada e a diretoria em compasso aí de espera. O atleta tem contrato, tem vencimentos importantes. Se aparecer algum interessado, claro que o Cruzeiro pode abrir conversa, abrir alguma negociação, não deve partir aí do lado do Cruzeiro para uma rescisão contratual, porque isso implicaria um custo muito alto e não é o que o Cruzeiro pretende fazer. Então vamos aguardar, né, os próximos passos, ainda muito cedo para tratar sobre essa questão, o futuro do Gabriel Barbosa, e a gente flagrou com exclusividade ontem a chegada e mostrou que ele ficou em São Paulo, não sei qual que é a agenda do Gabigol, mas que é fato que ele não retornou com a delegação. Por falar em delegação, o Cruzeiro vai atualizar nesta semana a situação do Luiz Sinisterra. Ele acabou sentindo ali um incômodo, precisou passar por exame de imagem. Vamos aguardar e torcer para que seja um problema bem simples, o que é visto também como parte do processo. Ele ficou um longo tempo afastado, depois volta a ter oportunidades, a atuar em sequência e vinha treinando muito bem. Ontem acabou reclamando deste incômodo. Vamos ver aí o que vai apontar o exame de imagem. Hoje, despedida do técnico Leonardo Jardim, todo mundo acompanhou. E o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, no seu pronunciamento, destacando o seguinte, que a saída foi exclusivamente por uma questão pessoal. O Pedro Lourenço até tentou ceder em alguns pontos para que o Leonardo Jardim resolvesse lá em Portugal as coisas que tem que resolver. Se precisasse, ficaria aí alguém da comissão técnica durante um período para ele voltar e pegar ainda essa parte da temporada ainda em janeiro, né? Mas o Leonardo Jardim estava irredutível, não foi nenhuma questão financeira, porque isso, conhecendo até o Pedro Lourenço e o tanto que ele ficou encantado com o trabalho do Leonardo Jardim, ele faria todo o esforço possível, até em termos financeiros, não seria problema para uma permanência do Leonardo Jardim na Toca da Raposa 2. O Leonardo Jardim que, na minha opinião, deixa
um legado. Sei que muita gente vai falar, mas ganhou o quê? No momento em que o Cruzeiro estava, tudo que aconteceu, eu penso que foi uma vitória. A gente não tinha expectativa nenhuma com aquele time e o Leonardo Jardim deu um rumo para o Cruzeiro conseguir uma importante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Inclusive, saiu o ranking da Conmebol, o Cruzeiro é o 29º, não será cabeça de chave, mas estará no pote 2. Vai aí ficar livre de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que serão os brasileiros como representantes aí. O Fluminense é cabeça de chave, o Flamengo cabeça de chave e o Palmeiras também cabeça de chave. Para o Cruzeiro, assunto Libertadores, o sorteio somente no dia 18 de março e estaremos lá em Assunção para acompanhar todos os detalhes. Então, o Leonardo Jardim coloca o Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores, esteve muito perto aí de chegar a uma grande final e de ter chance de conquistar o hepta da Copa do Brasil. Mas é o que eu falei também aí durante a nossa programação. Uma derrota como essa, dolorida, que o torcedor do Cruzeiro sente muito, ela tem que servir de lição para algumas coisas, né? Acho que a principal é que valorizemos os nossos, aqueles jogadores que sentem realmente na pele, né? Então, a gente pode trazer aí quem é cria da Toca e sentiu bastante, Kaique, Lucas Silva, Fabrício Bruno, o Lucas Romero, né, que é um representante ali do torcedor. O Matheus Pereira não precisa nem de comentar os relatos aí de todo mundo, né? Outros também, não é porque só é o primeiro ano da pessoa no Cruzeiro que ela não vai sentir, né? Mas eu acho que isso é o que é importante. Valorizemos os nossos jogadores que sentiram bastante uma derrota como a que aconteceu lá na Neoquímica Arena. Eu vou falar sobre busca pelo novo técnico, mas primeiro eu tenho que dar valor sobre o Tite. Primeiro, Samuca, tem alguma coisa sobre ele? Depois a gente opina. Então, já falei aí nas quentes do dia, está no nosso Central da Toca também. É o nome da vez, é o plano A, e com uma negociação próxima aí de um desfecho para que ele seja o técnico do Cruzeiro em 2026. Vamos lá para alguns pontos aqui, até para todo mundo ter argumento e falar, e o pessoal do chat também. O primeiro alvo do Cruzeiro, primeiro, o Leonardo Jardim, ele sai por questões pessoais, ele, por ser questão pessoal também, ele não vai chegar e vai falar o que é, né, em uma entrevista e revelar isso. Se ele quisesse também, estaria no direito dele. Mas os últimos dias aí, as últimas semanas, eu vi muita gente falando, por isso que o time entrou contra o Corinthians. Isso já vem de um tempo, né? E você faz o planejamento, mas ao mesmo tempo, a última parte do planejamento ali, você tem que estar alinhado com o técnico, né? Então, o Cruzeiro tentava tirar o Jardim dessa ideia de não cumprir o contrato, que ele já tinha demonstrado há algum tempo, né? Inclusive se manifestando naquele jogo contra o Palmeiras. Quem trouxe o assunto à tona foi o próprio Leonardo Jardim, né? Não era um assunto que precisaria ser porque ele tinha contrato. Então, a partir daquele momento, começa toda aquela história. E aí o Cruzeiro, até ontem, claro que o Cruzeiro pensava em classificar, então teria mais uma semana aí de tentar mudar o Leonardo Jardim de ideia, de convencê-lo, de encontrar um denominador comum para que ele pudesse seguir, né? Incluindo o que a gente tem de informação é que numa dessas conversas o Pedro Lourenço tentou com que ele ficasse alguns dias, resolvesse lá os problemas e retornasse. A comissão técnica aqui começaria a pré-temporada, mas ele precisava de um tempo maior, então não foi possível. Questão financeira aí, o que o Leonardo Jardim pedisse, gente,
o Pedro aceitaria. Foi um técnico assim que deixa um legado. Eu vi muita gente, não ganhou nada e tudo. Eu acho que vai muito além disso, né? É a forma como se enxerga um comando técnico, uma mudança ali no futebol, ela tem que ir além dessas questões. Então eu acho que o Jardim foi muito importante para isso, para mostrar que o rumo que o Cruzeiro estava era o rumo errado, né? E que precisa desta continuidade para que o projeto seja aí de médio e longo prazo e um projeto de sucesso. Então o Cruzeiro não conseguiu e a ideia era que o Arthur Jorge fosse o novo técnico. Não teria também problema quanto a salário do Arthur Jorge, mas essa questão da multa, né? Você pagar uma multa que é o preço de contratar um jogador, e aí um jogador importante, né? E à vista ainda, porque os clubes lá, eles contratam, colocam multa e ninguém consegue, assim, sair facilmente, né? Então, o Arthur Jorge passou a ser um nome que não tinha como avançar. E aí, o departamento de futebol do Cruzeiro, né? É claro que o Cruzeiro hoje tem o Pedro Lourenço como dono, o Pedro Júnior ali abaixo dele, e o Joaquim Pinto como diretor esportivo, que participa também, mas o tempo ficou curto para você começar um processo de vamos estudar esse nome, aquele nome, e esse aqui. Então o Cruzeiro pensou o seguinte: não temos que ir atrás de um português por ser português. E, aliás, o histórico de português aqui no Brasil tá ficando ruim, né? O Abel tá aí há muito tempo, os outros estão ficando uma temporada no máximo e indo embora, né? Então, não era o que o Cruzeiro planejava quando traz o Jardim para 2 anos, né? Você espera... claro, se não desse certo, o trabalho podia ter sido rompido, mas deu muito certo. Então, o que se esperava era continuidade. E aí, contratar um estrangeiro por contratar, começar a estudar vários nomes. E outra coisa também, neste período aí que o Cruzeiro trabalhou para tentar demover o Jardim da ideia, não dava para você, numa reta final de temporada, sair atrás de outros nomes, né? Com um técnico que você tenta convencer e, em um primeiro momento, vê possibilidade de continuidade, depois não, depois sim, depois não, depois sim. Você não vai sair, fulano, precisamos conversar, que seria uma coisa maluca, né? Então, o entendimento do Cruzeiro precisamos de um nome que vai chegar, de ter uma bagagem importante no futebol, de ter conquistas, de encarar esse projeto do Cruzeiro para tentar uma continuidade nessa ideia, né, de médio e longo prazo. Então, o Cruzeiro conversou com o Pessolano, mas o fato dele ser mais jovem, deu muito certo aqui naquele primeiro ano lá, subindo o time, mas depois a sequência oscilou aí, né? Até subiu o Valladolid, mas depois participou da campanha do rebaixamento. Não sei, ele saiu antes do rebaixamento ser confirmado, né? Ele caiu, né? Ele chega, o time cai no final daquela primeira temporada, aí ele joga a segunda divisão toda e sobe. Na Bacia das Almas ele sobe. Aí a temporada seguinte estava na lanterna, aí foi mandado embora ali com umas 10 rodadas do Espanhol, mais ou menos. E aí foi para a Inglaterra, para Championship, e também não deu certo, né? Bem avaliado internamente, mas aí partiram para o Tite, né? Que no Flamengo, o que pesou lá, né? Além, claro, cada um vai avaliar de um jeito e tudo, mas o aproveitamento era muito bom, mas foi eliminado na Copa Libertadores, né? E o Flamengo, para muitos, tinha que jogar mais do que jogava e etc. O trabalho da seleção brasileira todo mundo acompanhou, o restante da carreira todo mundo sabe,
Então o Cruzeiro partiu para uma conversa, teve uma reunião presencial hoje, inclusive com o técnico, conversou também com outros membros aí do departamento de futebol por telefone e tudo, e as ideias estão casando para que o Tite seja aí o técnico do Cruzeiro. Repito, é uma negociação que está caminhando bem. O Cruzeiro gostou, o Tite gostou, tem o Inter aí na parada, tem algumas outras coisas aí, mas o técnico está disposto aí a aceitar esse convite e vamos ver. Mas hoje é o nome que o Cruzeiro conversa, já definiu como alvo principal e está caminhando aí para que ele seja o técnico do Cruzeiro na temporada de 2026.